Um apartamento vazio deveria ser uma coisa simples. Contador de energia quase parado. Nada entra, nada sai. Mas e se a luz continua girando? E se a conta de energia insiste em dizer que tem alguém ali dentro, mesmo quando todas as fechaduras juram que não? Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje eu vou te contar sobre um apartamento que dizia estar vazio, mas alguém morava nas paredes. E se você mora em prédio, talvez queira esperar amanhecer para ver esse episódio. Era uma quarta-feira, 10h12 da manhã, quando o telefone do meu escritório tocou. Detetive Moreira, bom dia. Do outro lado, uma voz masculina, cansada, um pouco trêmula. Meu nome é Eduardo. Eu acho que tem alguém morando no meu apartamento. Pausa. Eu já ouvi muita coisa estranha nessa profissão. O senhor está em casa agora? Eu e minha esposa estamos em outro estado há quase um mês. O apartamento deveria estar vazio. E umas coisas que eu nem sei explicar. Um recomeço depois de um ano difícil. Os dois eram médicos. Ela anestesista, ele clínico geral. Trabalhos puxados, plantões, rotina pesada. No fim de setembro, aceitaram um contrato temporário em outra cidade para cobrir uma demanda de hospital. A gente desligou tudo, detetive. E quando eu digo tudo, é tudo, Eduardo enfatizou. Disjuntor geral, registro do gás, desligamos até o filtro de água. A ideia era deixar o apartamento como um casulo esperando a gente voltar. 2 semanas longe, até que a fatura chegou por e-mail. Liguei na companhia de energia. Pode ter sido erro de leitura, sugeri. Ele riu, sem humor. Foi o que eu pensei, até eu abrir o aplicativo da fechadura eletrônica. Nenhuma saída. Silêncio dos dois lados da linha. No apartamento, eu já sabia que tinha um caso. Quando vocês voltam? Perguntei. Amanhã de manhã, mas eu não quero abrir essa porta sozinho. Então eu vou estar lá com você. Dia seguinte, 9h20. Encontro Eduardo no hall do prédio. Subimos juntos para o 803. Corredor silencioso, carpete abafando passos. O tipo de silêncio que parece pesado. A porta do apartamento deles era nova, sólida, com uma fechadura digital brilhando em azul. Último acesso, 24 de setembro, 06h43. Eduardo mostrou na tela do celular. Saída nossa. Portaria confirma, ninguém subiu depois. Eu olhei para o visor da fechadura. Nenhum sinal de violação, nenhum arranhão, nada quebrado. Pronto? Perguntei. Ele engoliu seco. Não, mas vamos. Digitou o código. Encostou o dedo no leitor biométrico. A porta abriu com um clique. Um bafo quente saiu lá de dentro, como se o apartamento tivesse passado dias respirando sozinho. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Entrei na frente. Eduardo veio atrás, segurando o celular como se fosse um escudo. Sala de estar, tudo no lugar. Sofá, estante, TV desligada, uma planta meio murcha perto da varanda. Não parece que alguém mexeu em nada, Eduardo murmurou. Mas algo estava errado. O ar estava pesado. Um calor estranho, abafado. Um cheiro difícil de explicar. Não era lixo. Não era coisa podre. Era cheiro de eletrônicos forçados, poeira queimada. Quem trabalha com informática conhece. O quadro de luz fica onde? Perguntei. Lavanderia. Fomos até lá, o disjuntor geral estava ligado. Todas as chaves para cima. Eduardo ficou parado, encarando o quadro como se fosse um fantasma. Eu desliguei isso com as minhas próprias mãos, ele disse. Eu lembro do som, lembro da sensação. Eu desliguei. Alguém veio aqui e ligou de novo, respondi. Mas não pela porta, voltei para a sala. Comecei a fazer o que faço em qualquer cena estranha. Olhar para as coisas que deveriam estar desligadas. A TV estava na tomada. A luz do stand-by acesa. O modem da operadora idem. Uma extensão nova, improvisada. Energia sendo puxada com carinho, pensei. Mas a sala, tirando isso, parecia normal. Fomos para a cozinha, geladeira ligada. Freezer funcionando. Você deixou a geladeira ligada? Perguntei. Não, eu até deixei a porta encostada com um pano para não criar mofo. Abriu a geladeira, vazia, mas ligada e fria. Ele estava começando a ficar pálido. Fomos para os quartos. O quarto do casal, cama arrumada. Nada fora do lugar. Guarda-roupa fechado.
Ar-condicionado desligado, uma aparência perfeita de casa vazia. E ainda assim, aquele calor. Algo não batia. Quando a gente investiga, aprende a ouvir as coisas pequenas. Um prédio nunca está totalmente silencioso, mas tem tipos de barulho que não combinam com um apartamento vazio. E foi no corredor dos quartos que eu ouvi. Um som baixo, constante, um zumbido. Como se ventiladores minúsculos estivessem girando, muitos ao mesmo tempo. Um ruído abafado vindo da parede. Encostei o ouvido na parede que dividia o apartamento 803 do 802. Ziz, definitivamente são de eletrônicos. Quem mora do outro lado? E perguntei. O 802 está vazio. O dono se mudou para fora do país. O AP está à venda, Eduardo respondeu. Faz tempo, uns 5 meses. Zumbido constante, calor acima do normal. Conta de luz explodindo, disjuntor religado. Eduardo, nós vamos ter que falar com o síndico. O síndico era um advogado aposentado, seu Norberto. 70 e poucos anos, cara de poucos amigos, mas organizado. O 802 está vazio, sim, ele confirmou na sala de reuniões. O proprietário me entregou as chaves. Corretores trazem visitas de vez em quando, mas sempre agendam comigo. Por quê? Expliquei rapidamente a situação. Conta de luz alta, disjuntor ligado, som estranho vindo da parede. Norberto franziu a testa. Olha, agora que você falou, as câmeras do corredor registraram umas coisas estranhas esses dias. Ele puxou o notebook, conectou ao sistema interno. Vimos as imagens dos últimos 15 dias. Corredor vazio a maior parte do tempo. Até que, em 2 dias específicos, por volta de 3h30 da manhã, apareceu um homem. Capuz, máscara cirúrgica, boné, corpo magro, postura encolhida. Ele saía da escada de serviço, olhava para os lados, abria a porta do 802 com uma chave, entrava. E não era visto saindo por horas. Esse homem não é morador, Norberto disse. E ninguém registrou entrada de visitante nesse horário. O senhor tem certeza que ninguém emprestou a chave? Absoluta. Pedi emprestadas as chaves do 802. Vamos fazer uma visita. A porta do 802 abriu com um estalo seco. O ar lá dentro era ainda mais quente. Não era um calor de apartamento fechado. Era calor de máquinas. E eu entendi tudo na hora em que acendemos a luz. O apartamento oficialmente vazio estava ocupado. Não por móveis, por equipamentos. Todas as paredes da antiga sala estavam forradas de prateleiras improvisadas com tijolos e tábuas. Sobre elas, pelo menos 10 computadores montados, placas de vídeo gigantes, cabos por todo lado, ventiladores ligados, luzes piscando. Uma fazenda de mineração de criptomoeda. Meu Deus, Eduardo murmurou. Tech, que eu já tinha chamado para encontrar a gente lá, entrou logo em seguida. Cara, isso aqui é um laboratório inteiro, ele disse. Olha essas placas. Isso vale uma fortuna. Dá para saber há quanto tempo isso está rodando? Eu perguntei. Daí também para onde vai o dinheiro. Enquanto Tech se conectava aos computadores, eu e Eduardo explorávamos o resto. No antigo quarto de solteiro, um colchão fino no chão, um travesseiro murcho, um cobertor, uma mochila aberta com algumas roupas dobradas, remendadas, uma escova de dentes, um barbeador. E um detalhe que fez meu estômago virar. Na parede oposta à cama, alguém tinha desenhado com lápis o contorno do apartamento ao lado. Uma planta baixa improvisada, o 803. O apartamento de Eduardo. E dentro da planta, anotações. Ela chora no banheiro às 23. Ele acorda às 05h15 todos os dias. Discutiram na terça. Ele dormiu no sofá. Frases espalhadas. Pequenas observações da rotina de uma família, feitas da perspectiva de quem está ouvindo tudo pela parede. Eduardo ficou branco. Isso é sobre a gente. No quarto de casal do 802, as paredes pareciam normais, até você olhar de perto. Havia um armário de metal encostado na parede que fazia divisa com o quarto de Eduardo e Lívia. Pedi ajuda ao Tech. Puxamos o armário para frente. Atrás dele, a parede tinha um recorte retangular de uns 60 centímetros de altura por 40 de largura, fechado com um painel de gesso encaixado, não cimentado. Eu toquei, o painel se mexeu. Retirei com cuidado, atrás dele, um vão, um espaço escuro,
entre as paredes dos 2 apartamentos. Um corredor estreito, de uns 60 centímetros de largura, com um piso improvisado por tábuas, passando por trás de várias paredes. Um espaço onde uma pessoa magra poderia se arrastar, andar agachada, ficar silenciosa, ouvindo tudo o que acontece dos 2 lados. Eduardo deu um passo para trás. Isso sempre esteve aqui? Ele perguntou em choque. Estruturalmente, sim, expliquei. É um shaft técnico. Um espaço para passagem de canos, fiação, manutenção. Em muitos prédios antigos isso existe. Só não deveria estar aberto assim. Alguém tinha aberto. Alguém tinha transformado aquilo em um corredor secreto. Um lugar entre os apartamentos. Um lugar onde alguém podia morar sem existir em papel nenhum. Tech apontou com o queixo para o vão. Tem marcas no pó, pegadas recentes. Então, como se o universo tivesse decidido aumentar a tensão de propósito, um barulho. De dentro do vão, como se alguém tivesse se mexido lá dentro, assustado. Eduardo engoliu o grito. Foi um daqueles momentos em que o tempo desacelera. Eu fiz o sinal para Eduardo ficar para trás. Tem alguém aí? Perguntei em voz firme, silêncio. Depois, um som arrastado, como tecido raspando na parede. Sai devagar, continuei. Eu sei que você está aí, e eu não estou sozinho. Tech já tinha pego o celular e estava ligando para o 190. Um rosto apareceu na penumbra. Magro, com olhos fundos, barba mal feita, cabelos grisalhos cortados em casa. Um homem de uns 50 e poucos anos, talvez mais novo, mas envelhecido pelo tempo. Ele hesitou na borda do vão, como um animal acuado. Eu não fiz nada de errado, ele disse em voz rouca. Eu só voltei para casa. Eduardo o encarou confuso. Quem é você? O homem desviou o olhar. Esse apartamento era meu, antes do de vocês. Antes de tudo isso, apontou para 803. Eu morei ali. Antes. A polícia chegou em poucos minutos. 2 carros, 4 agentes, o homem não tentou fugir. Na delegacia, com um advogado e tudo gravado, ele contou. Nome, Rogério Almeida, 54 anos. Ele tinha sido o primeiro morador do 803, 20 anos antes. Eu comprei aquele apartamento quando o prédio era novo, ele disse. Paguei em 25 anos. Estava tudo certo, era o meu sonho. Trabalhava como técnico de manutenção. Passava mais tempo consertando coisas nos prédios dos outros do que usufruindo do próprio lar. Até que a empresa onde trabalhava entrou em crise. Ele foi demitido. Fiquei desempregado. Gastei minhas reservas em poucos meses. Fui atrasando o condomínio, a prestação do financiamento, as contas. Ele contou, olhando para a mesa. Zé, o banco tomou o apartamento. Leilão, fui despejado. Ele riu, mas sem humor. De um dia para o outro, o lugar que era toda a minha vida virou ativo financeiro. Perguntei, e aí você ficou sem ter onde morar? Pensei que ia ter, sim. Fui tentar a ajuda da família. Eles disseram que eu era fracassado, que homem de verdade não perde apartamento. Acabei em um quartinho de pensão, depois na rua. Olhou para mim, com olhos vazios e raivosos ao mesmo tempo. E aí, uns anos depois, vim fazer manutenção nesse mesmo prédio e vi outra pessoa morando lá, no meu apartamento, com meus buracos, meus ajustes na parede, minha marca no chão, como se nunca tivesse sido meu. Rogério contou que em uma das visitas como prestador de serviço, descobriu a existência do shaft técnico entre o 802 e o 803. Eu que abri aquela porcaria porque o prédio precisava de revisão de tubulação. Fui eu que fiz. O acesso, ele disse. Aí um dia pensei, e se eu não fosse embora? E não foi. Esperou um dos apartamentos ficar vazio. O 802, que ficou sem morador por meses. Numa madrugada, com cópia ilegal da chave que tinha feito quando ainda prestava serviço, entrou. Abriu a passagem para o shaft de novo. Reforçou com tábuas. Fez um caminho entre os 2 apartamentos e começou a viver ali. Entre as paredes, ninguém me via, ninguém me cobrava nada. Eu podia ficar perto de casa sem tecnicamente estar nela. Quando Eduardo e Lívia se mudaram para o 803, meses antes, Rogério já estava instalado no 802. Eu ouvi a mudança, os móveis, as risadas.
A confusão com o montador do sofá, ele disse com um meio sorriso. Eu escutava eles pela parede e fingia que ainda era minha casa cheia de gente. Perguntei sobre as frases na parede. As anotações, ele deu de ombros. Eu só observava. Ouvir vocês brigarem, conversarem, cozinharem, me dava a sensação de ter uma família. Como se eu estivesse morando ali de novo. Como se eu ainda fizesse parte de alguma coisa. Eduardo estava ouvindo do outro lado do vidro da sala de interrogatório. Eu vi o rosto dele mudar. Não era mais só medo. Era uma mistura estranha de medo, raiva e pena. E a fazenda de mineração, te perguntei. Como você conseguiu montar aquilo? Rogério suspirou. Quando morei na rua, conheci gente pior que eu em criatividade. Um cara me ensinou esse negócio de moeda digital. Disse que casa vazia em bairro de gente rica é dinheiro parado. Isso ficou na minha cabeça. Ele conseguiu vender algumas ferramentas antigas, juntou dinheiro, comprou peças usadas, montou os primeiros computadores. O apartamento 802 não tinha luz ligada. Não em meu nome, explicou. Então eu puxei dos vizinhos. Ele tinha aberto clandestinamente a caixa de energia do 803, onde o relógio ficava, e feito uma derivação pela parede para alimentar os equipamentos no 802. A conta ia para Eduardo e Lívia. Eles têm dinheiro, Rogério disse com amargura. Eu não tinha nada. Eu só peguei um pouco de volta do que o sistema me tirou. A polícia, claro, não achou essa lógica tão poética. Fraude de energia, invasão de propriedade, violação de privacidade, furto qualificado, dano ao patrimônio, crime digital. A lista de acusações só crescia. Mas o que mais incomodava Eduardo não era a energia, nem os computadores. Era o fato de alguém ter vivido tão perto, tão dentro, tão silencioso, por meses. Ele nos ouviu em tudo, Eduardo me disse quando saímos da delegacia. É quando eu tive crise de ansiedade, quando a Lívia chorou por causa do plantão, quando a gente discutiu porque eu queria largar tudo. Ele estava lá, atrás da parede, escutando. Talvez anotando, ele passou a mão no rosto, exausto. A nossa intimidade virou companhia de um estranho. Silêncio. Mas você acha que ele teria feito algo pior? Eduardo perguntou. Eu pensei bem antes de responder. Acho que ele estava muito mais preso ao apartamento do que a vocês. Para ele, vocês eram parte do cenário da casa que ele perdeu. Mas isso não torna a invasão menos grave. Eu sei, Eduardo respondeu. Mas é estranho. Eu tenho medo dele. E ao mesmo tempo, eu vejo um homem doente, quebrado, abandonado. E não sei o que sentir. Rogério foi condenado. O juiz reconheceu que havia vulnerabilidade social, histórico de depressão e abandono, mas também deixou claro: nada disso o autoriza a viver entre paredes dos outros, usar seus recursos, observar suas vidas sem consentimento. Pena de 5 anos em regime semiaberto, com obrigação de tratamento psicológico e psiquiátrico. Os computadores foram apreendidos. Parte do valor recuperado com a venda dos equipamentos foi usada para abater as contas de energia infladas de Eduardo, Lívia e outros prédios que a rede de mineração clandestina também havia atingido. Sim, porque o esquema de Rogério acabou revelando outros casos de fraude semelhante, com gente menos romântica e muito mais criminosa envolvida. Eduardo e Lívia mudaram de apartamento. A gente tentou ficar, ele me contou, 6 meses depois. Reformamos, trocamos portas, fechamos o shaft. Mas toda vez que a parede rangia, eu imaginava alguém ali, não dava. Encontraram um lugar menor, mais simples, mais térreo, sem parede geminada com apartamento vazio. A gente já tinha passado por muito luto nessa vida, ele disse. Não queria transformar a própria casa em gatilho de paranoia. E Rogério soube por um assistente social que ele finalmente aceitou um programa de acolhimento para pessoas em vulnerabilidade. Numa das sessões de terapia, ele disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Quando me tiraram o apartamento, eu achei que tinham tirado só um lugar para morar. Depois percebi que tiraram meu lugar no mundo. Aí, quando vi outra família vivendo lá, eu quis provar que ainda dava para existir
nas frestas. Esse caso mexeu comigo, porque ao contrário de muitos que eu conto aqui, não é sobre monstros óbvios, é sobre rachaduras do sistema das pessoas. Das paredes, um homem despejado, sem rede de apoio, sem tratamento, invisível. Uma família tentando recomeçar num lugar que, sem saber, já era cenário do trauma de alguém. E um prédio típico de cidade grande, cheio de espaços técnicos, onde a gente nunca olha. Shafts vãos, corredores de serviço, lugares entre as coisas, entre as vidas, onde às vezes alguém decide existir em segredo, sem ser visto, mas vendo tudo. Se essa história te prendeu até aqui, faz isso agora. 1. Deixa o like, isso mostra para o YouTube que o Diário do Detetive merece ser entregue para mais gente. Se inscreve no canal. Toda semana tem caso novo e eu prometo te fazer pensar sobre o que está atrás das paredes. 3. Comenta aqui embaixo. Você conseguiria continuar morando num lugar depois de descobrir que alguém vivia na parede ao lado te ouvindo? Sim ou não? Me conta o porquê. 4. E se você mora em prédio, olha suas contas de luz dos últimos meses. Repara nos barulhos que vêm da parede e, principalmente, presta atenção nos invisíveis à sua volta. Porque, às vezes, a linha entre vagabundo invasor e história de vida quebrada é muito mais fina do que parece. Este foi mais um caso do Diário do Detetive. Uma história que prova que o perigo nem sempre entra pela porta da frente. Às vezes ele se espreme por rachaduras, passa por shafts, se instala entre tijolos e fica ali observando, esperando. Então, da próxima vez que você ouvir a sua parede estalar de madrugada, talvez seja só o prédio trabalhando. Talvez. Nos vemos no próximo caso. E até lá, cuida da tua casa, das tuas contas. E se puder, das pessoas que estão caindo pelas frestas também.